Hoje nós vamos ver mais um pouquinho do estudo do livro de Jó. Lição número 11. A teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Pergunta, né? Texto áureo. O aflito livra da sua aflição e na opressão se revela aos seus ouvidos. Jó 36:15. A nossa verdade prática nos fala assim: o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto positivo, mas principalmente educativo. A nossa leitura bíblica está lá no livro de Jó, no capítulo 32, verso 1 a 4, no 33, verso 1 a 4, no 34, verso 1 a 6 e 36, verso 1 a 5. Vocês podem depois fazer a leitura com calma, né? A nossa introdução nos diz assim: nessa lição vamos estudar sobre a teologia de Eliú. Eliú é mais um amigo de Jó que foi visitá-lo na sua doença. Nós deveríamos visitar os amigos quando estão doentes, não para condenar ou discutir sobre a sua doença, mas para os confortar em seus momentos ruins, difíceis. Eliú faz um discurso bem longo. Esse discurso vai do capítulo 32 até o 37 do livro de Jó. Eliú vai se contrapor aos seus amigos de Jó. Eles falharam na exposição de suas ideias. Jó também falhou ao apresentar o seu conceito de Deus. Eliú vai nos revelar um Deus que é soberano, que age segundo a sua vontade soberana, sem ter obrigação de dar respostas ao homem, um Deus que nunca é injusto. Segundo o amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para com o homem. Pedagógica quer dizer, para nos ensinar. Para nos ensinar, exatamente. No primeiro tópico, sofrimento como uma forma de revelar Deus. No primeiro item, Deus é soberano. Jó 33, 14 e 15. Antes Deus falava uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Deus pode falar conosco, nós estamos dormindo e Ele está falando conosco. Ele pode falar de muitas maneiras. De muitas maneiras. Diretamente. Pode usar uma pessoa. Exatamente. Pode ser em sonho, em revelação. Exatamente. Nesse primeiro discurso de Eliú, destaca a queixa de Jó. Por que Deus não responder a Jó? Esse é o questionamento de Jó. Por que será que Deus não me responde? Para Eliú, Jó não levou em consideração a majestade de Deus. Jó havia ignorado a infinitude de Deus, havia ignorado a finitude do homem. Para ele, Deus não precisa, para Eliú, não é? Deus não precisa nos explicar nada sobre as suas ações, nem nos precisa explicar quando não nos fala. Embora Deus nos fale a maior parte das vezes, está sempre em contato conosco através do seu Espírito Santo, que habita em nós. No item 2, o orgulho do homem priva-o de ouvir Deus. Para Eliú, mesmo sendo um Deus transcendente, sendo o único Deus e tendo seus atributos, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Enfim, Deus é Deus. Mesmo assim, ele fala conosco de várias formas, desde o paraíso no jardim do Éden. É isso que podemos ver em Hebreus. Hebreus 11:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas e a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Exatamente. Falou no Antigo Testamento pelos profetas, mas a nós falou através de Jesus, que é o Filho de Deus. Para Eliú, o problema não é o silêncio de Deus, mas o orgulho humano que não permite ouvir a voz de Deus. Eu já decidi. Nós não fazemos assim. Senhor, qual é a tua decisão? Nós nunca perguntamos. Exatamente. A gente fala assim, eu já decidi, eu já tomei a minha posição. Para Eliú, mesmo Jó se considerando moralmente puro, ainda assim tem o pecado do orgulho, por isso ele não ouvia a Deus. É isso que Eliú está dizendo. Jó 33:17. Para apartar o homem daquilo que faz, e escutar
Opa, vamos começar de novo. Jó 33, 17. Para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba. Eliú crê que a revelação de Deus tem por fim livrar o homem da soberba, o que poderia levar o homem à morte. Jó 33, 18. Para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Esse é o pensamento de Eliú. No item 3, o mistério da redenção. Deus usa sonhos e visões para nos falar. Porém, também pode usar outros métodos para falar conosco. Pode nos falar diretamente aos ouvidos. É só olhar para Moisés. Eu já escutei a voz de Deus. Amém. Principalmente lá em Curitiba, quando ele curou você da doença do pânico. Verdade. Eu estava na igreja e, de repente, eu ouvi a voz do Espírito Santo dizer assim, dá testemunho de cura. E eu disse, de qual cura? Do quê? E ele disse, da doença do pânico. E você foi curado naquele instante. Naquele dia, me levantei e dei o testemunho. Amém. E eu estou curada. Então, basta olhar para Miralvinha, basta olhar para Moisés e outros personagens. Para Eliú, Deus pode usar também as doenças para se comunicar conosco. Isso é uma verdade. Deus pode nos alertar de várias formas. Pode nos dar um corretivo. Pode nos dar um corretivo. Porque... Pode puxar nossas orelhas. Ele é nosso pai. Ele tem esse direito. Por que ele vai fazer isso? Porque ele nos ama. Deus pode mandar um anjo, um mensageiro, para mostrar o porquê do sofrimento. Então Jó podia se arrepender do seu pecado. Poderia voltar a desfrutar do seu estado antes da enfermidade. Aqui Eliú está errado, ele está dizendo para Jó que ele pecou. As funções que são atribuídas a esse mensageiro, a esse anjo que Eliú está falando, são interpretadas como uma teofania do Senhor Jesus. Teofania quer dizer Jesus, Deus aparecendo. O que ele estava falando era uma referência a Jesus. Este é o mediador que Jó estava buscando, o anjo do Senhor, a testemunha celestial que Jó buscava, o próprio Jesus que nós buscamos. Este mediador é um ato da graça de Deus, em favor de Jó, em meu favor. Em seu favor. Em seu favor. Para mediar a causa perante Deus. Jó 33, 23 e 24. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá, livra-o para que não desça a cova. Já achei resgate. Amém. No tópico 2, o sofrimento como um meio de revelar a justiça e soberania de Deus. A justiça de Deus demonstrada. Quando Eliú está defendendo a soberania de Deus, Deus é soberano e nada pode impedir os seus desígnios. Porém, Eliú continua acusando Jó, assim como seus outros amigos, Elifaz, Bildad e Zofar. Quando falarmos de Deus para alguém, principalmente um doente, você não precisa julgar a pessoa com quem você está falando. Não precisa julgar o porquê dessa situação. Fale de Jesus, do amor de Deus. Para Eliú, os argumentos de Jó eram só insolentes. Como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça? Este era o equacionamento de Eliú. Porque Jó, se não tinha pecado e estava sendo castigado, era uma injustiça. Porque eles não sabiam que era uma prova de Deus. Deus jamais agiria com injustiça. Isso seria ir contra a sua própria natureza. Jó 34, 10 a 12. Portanto, vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus esteja a praticar a maldade e do Todo-Poderoso cometer a perversidade. Porque, segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz a cada um segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. O problema de Eliú é que ele estava julgando a Jó. No item 2, o caráter justo de Deus. Eliú vai descrever o caráter justo de Deus. Deus sempre age com justiça, quando retribui ao homem o que ele merece. Jó 34, 11. Porque segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz a cada um segundo o seu caminho.
Deus não precisa prestar contas dos seus atos. Deus é o Criador e, portanto, não precisa dar contas às suas criaturas. Jó 34:13. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem fez todo o mundo? Foi Deus que fez? Ele que fez tudo. É dele. Ele criou. Ele pode fazer o que ele quiser, porque é dele. É dele. Nós somos criaturas Amém. divinas. Foi Deus quem criou o homem. Deus é o provedor da humanidade, porém pode ou não manter a humanidade. Jó 34:14-15. Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se Deus tirar o nosso fôlego de vida, acabou. Voltamos para o pó. Outra coisa, Deus não ama mais a um do que o outro. Deus não faz acepção de pessoas. Sim, nós fazemos. Mas Deus não. Exatamente. Ele nunca faz. Os nobres têm o mesmo valor dos reis e dos pobres. Muito bem. Jó 34:19. Quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas, de príncipe, nem estima o rico mais do que ao pobre, porque todos são obras das suas mãos. Deus fez o pobre, o rico. Ele não faz acepção de pessoas. E ele já disse, vou fazer a semelhança, a minha imagem e semelhança. Perante Deus, essa conversa, sabe com quem você está falando, Senhor? Isso não serve. Isso não serve para ele. Isso é orgulho. Orgulho. Deus é onisciente, portanto, conhece os pensamentos de cada um. Ele conhece os meus pensamentos. Antes mesmo? Nós falamos. Antes de falar qualquer coisa, ele já sabe o que nós estamos pensando. Ele conhece as nossas intenções. Conhece os nossos corações. Certo. Jó 34:21. Porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Amém. Deus está me vendo a cada instante. Deus é justo para punir os maus. Se não for aqui nesse lugar, vai ser depois. Jó 34:30. Para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no povo. No item 3, a defesa da soberania de Deus. Eliú faz uma pergunta a Jó, que é para nós também. Eu posso escolher o que Deus vai fazer comigo? Não. Essa é a pergunta. A resposta é não. A ele pertence a nossa vida. Exatamente. Jó 34:33. Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Será que ele deve dizer, escolha você e não eu, diga o que você sabe, fale? Isso aí é na Bíblia Tradução Nova Almeida Atualizada, né? Então ele está perguntando, você quer que eu faça o que você quer? Não, eu sou o Criador. Eliú mostra a Jó uma verdade. Deus não tem que agir de acordo com a minha vontade. Deus é soberano e tem a sua vontade livre. Não tem obrigação, não está obrigado a fazer o que eu quero, o que o homem quer. Deus não está sujeito ao nosso julgamento. As suas obras estão debaixo da sua onipotente vontade. O autor do livro de Jó deixa isso bem claro ao longo do livro. A expressão todo-poderoso para Deus ocorre 31 vezes ao longo do livro de Jó. Para Eliú, o Deus todo-poderoso nunca agirá com injustiça. Podemos destacar dois aspectos sobre a fala de Eliú. Eliú era da mesma forma como seus amigos haviam feito. Eliú exalta muito a justiça de Deus, muito bem, porque é isso que nós fazemos também. Porém, ele se esquece que Deus é misericordioso. Ele não é só justo, ele tem misericórdias para conosco. A justiça de Deus não está acima do seu amor para conosco. Ele ama mais a nós menos do que pode nos castigar. Deus, sem dúvida, é justo em tudo que faz. Mas Deus é amor e misericórdia. Olha o que Jeremias falou. Lamentações 3, 22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim.
remove-se cada manhã, renova-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sabe por que nós somos consumidos? Porque a fidelidade de Deus, É para nós e a sua misericórdia é para conosco. mesmo quando nós não somos fiéis, Deus é fiel em nossa vida. Amém. Mesmo quando não somos fiéis. No tópico 3, o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. No item 1, o caráter pedagógico do sofrimento. Entre Eliú e seus amigos Elifaz, Bildad e Zofar, há uma diferença muito grande. Os três criam que Jó havia pecado e tinha que se arrepender. Eliú também pensa que Jó cometeu um pecado e precisa se arrepender. É a mesma coisa, até aqui, né? Porém, vai um pouco mais além ao falar de Deus. Mesmo crendo que Jó se comportou de forma pecaminosa, Eliú não disse que Jó não havia pecado. Eliú introduz a ideia de que para Deus o sofrimento é uma forma pedagógica. Você já castigou seu filho, Miralda? Sim. Já deu uns tapinhas nele? Se você não se comportar, menino, Você vai ver. levar o castigo. Vai levar um castigo. É isso aí. É assim que Deus faz. É uma forma pedagógica. Assim podemos refletir sobre o que está acontecendo, podendo nos levar de novo E a não Deus. era o caso de Jó. Não era o caso de Jó. Assim, Eliú introduz o conceito que os justos aprendem com o sofrimento. Deus não castiga o justo, ele ensina. É como uma aula de cálculo que parece nos arrasar. Quem faz ciências exatas, engenharia, química, física, matemática, tem uma matéria chamada cálculo 1. É arrasador, porém nos ensina. O item 2, adorando a Deus na tormenta. Eliú vai mostrar a grandeza de Deus. Jó 36, 26. Eis que Deus é grande e nós não o compreendemos. E o número dos seus anos não se pode esquadrinhar. Quantos anos tem Deus? Não sabemos. Não sabemos. Ele é infinitamente. Ele vai do infinito no passado até infinito no futuro. futuro. Para mostrar a grandeza de Deus, Eliú vai discorrer sobre as estações do ano. Assim como Deus dá o outono, inverno, primavera e verão, a sua explanação tem por objetivo demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação. Assim, Jó poderia reconhecer Deus, o Deus grande, e o louvar. Jó 36, 24 e 25. Lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Todos os homens a veem e o homem a enxerga de longe. Rapaz, dia 21 de dezembro vai ter uma conjunção de Saturno com Júpiter. Estou louco para ver, porque dali eu vou enxergar Deus. De longe eu vou enxergar Deus. Não, você fica ansioso pela lua nova, pela lua cheia, pelo planeta, por tudo que acontece na natureza. Porque eu estou vendo ali a mão de Deus, de longe. A fala de Eliú contradita com o que argumentava Jó. Jó magnificava a justiça de Deus. Às vezes Jó murmurava contra Deus. Por que eu estou sofrendo isso? Quero morrer. Ele está murmurando. Eliú está certo nesse aspecto. A adoração e a murmuração não podem andar juntas. Não dá para ter murmuração e adoração. Uma exclui a outra. No capítulo 37, do verso 6 ao verso 13, Eliú mostra a Jó o caráter pedagógico do amor de Deus. Conclusão. Vimos a teologia de Eliú, o último amigo de Jó que falou, né? Um jovem amigo de Jó. Ele é o mais jovem de todos, por isso ele vai falar por último, que havia um respeito pelos mais idosos, né? Ele defende o direito de Deus se calar, mesmo quando queremos que Deus fale. E muitas vezes acontece isso com a gente. Acontece. Deus, por que tu não me responde? Tu está vendo essa situação? Eu quero uma resposta. E ele não fala nada, ele se cala. É o silêncio de Deus. Ele acredita que Jó não consegue escutar a Deus por causa do seu orgulho. Às vezes Deus não fala conosco por causa do nosso orgulho. Ele tem que falar. Não era o caso de Jó. Não era o caso de Jó. Mas no nosso caso, às vezes é. A gente fala. O erro de Eliú é de associar o sofrimento de Jó a um pecado oculto, igual aos seus teus amigos. O segundo aspecto é o que mostra que Deus tem todo o direito de ser soberano, porque ele é o Criador.
assim ele pode agir com justiça e com misericórdia. Porém, Eliú coloca a justiça de Deus acima do amor de Deus. Deus é Amor. Deus é amor. Deus é amor. Por último, Eliú vê o sofrimento como algo pedagógico, algo que Deus usa para nos ensinar. Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por todas as gloriosas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, por essas palestras que nós temos gravado, Pai. Abençoa, Senhor, que quem assistir possa, Senhor, achar a tua glória. Nós agradecemos por mais essa oportunidade Amém, de poder Jesus. explanar sobre a palavra de Deus. Amém. Você, ouvinte, pode ler o livro de Jó e ser abençoado com as Amém. palavras deste livro. Eu te agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.